Antes de criar o projeto, eu já quero deixar claro que nós não vamos recriar todas as funcionalidades que nós já fizemos. Nós vamos reaproveitar o código que a gente fez de cada uma delas. E para você já saber, no seu dia a dia de trabalho, você vai fazer muito isso. Você vai criar funcionalidades e vai reaproveitar elas em outros projetos ou até outras partes do próprio aplicativo que você está trabalhando. Sem mais delongas, vamos criar o nosso projeto aqui. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos juntar os stories, o like e o feed num aplicativo só. Então vocês vão entender onde que você pode colocar cada coisa, fica numa mesma controller, fica numa controller separada, tá bom? Vamos criar uma pasta chamada módulos, dentro dela vamos colocar o feed. Então, teoricamente, nós organizaríamos da seguinte forma, dentro de módulos, nós colocaríamos cada módulo que a gente quer dentro do nosso app. Sendo o Instagram, teria o feed, explorar, teriam as notificações, teria um perfil, cada um deles teria uma pasta e todos os arquivos relacionados a ele estariam dentro de cada módulo, né? Então aqui no feed nós vamos criar uma controller chamada feed controller. Quando a gente fez o projeto do feed separado, nós utilizamos a view controller padrão que já vinha criada aqui. Só que é bom a gente criar com a nomenclatura feed controller, porque quando a gente abrir o projeto a gente já sabe que aquela controller é relacionada ao feed. Se você colocar nomes que não tem nada a ver, view controller 2, view controller 3, você não vai saber o que aquela view controller tem ali dentro e onde ela pertence, né? Qual módulo. Apesar de estar ali na pasta, não é bom você deixar um nome genérico. Vamos criar a nossa feed view controller aqui. Ela está vazia, mas não se preocupe que a gente só vai copiar o que a gente fez no outro projeto e colocar aqui, tá bom? Vamos abrir o outro projeto, inclusive, aqui, ó. Feed controller, essa view controller aqui que a gente fez no outro projeto. A gente simplesmente vai copiar tudo isso daqui e vai colocar lá na nossa feed view controller, tá bom? Nós vamos precisar criar outros objetos que aqui não tem, o feed seal, o feed post, tá bom? Vamos começar pelo feed post. Vamos criar uma pasta chamada model. Nós vamos criar aqui o feed post. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar esse feed post aqui. A gente não precisa ficar criando tudo do zero. Já que a gente já fez, vamos apenas reaproveitar. No nosso feed seal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o projeto que a gente já criou anteriormente. Vamos clicar com o botão direito. Clica nesse Show in Finder, que ele vai mostrar o arquivo onde ele está dentro do seu computador. Você vai dar um Command C, exatamente, a gente vai copiar e colar aqui. Vamos clicar com o botão direito, vamos colar exatamente onde a gente quer que ele fique. Beleza, copiamos aqui, apenas seleciona os dois e arrasta para cá, tá bom? Aqui você não precisa mexer nessas opções, só dá um finalizar. Pronto, já importamos as nossas células aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa com a view controller, então você vai pegar aqui no storyboard, vamos dar um Command C na view controller e vamos colar ela aqui no nosso storyboard atual, tá bom? Na hora que você der um Ctrl C, ele vai copiar aqui, tá bom? Essa aqui a gente pode deletar, inclusive. Só fazer isso, obviamente, não vai funcionar. O que a gente precisa fazer? Alterar esse parâmetro aqui, ó. A gente tá falando que a classe da view controller, o código que representa essa view controller, é o view controller do outro projeto. Então a gente tem que alterar, falando que ele vai estar sendo representado pelo código que está na feed view controller. Só isso que a gente fez já deve resolver. Vamos só clicar aqui para ver se já está tudo conectado do jeito que é para ser. Vamos colocar o nosso navigation controller, que a gente já aprendeu como é que funciona. Nós vamos colocar aqui um tab bar view controller. E para fazer isso, a gente vai no mesmo menu e da mesma forma que a gente colocou o navigation controller, a gente vai colocar um tab bar view controller. O que é o tab bar controller? Ele vai colocar aquele menu que fica no rodapé da nossa aplicação, sabe, no Instagram, onde tem o explorar, onde tem o botão para você fazer uma postagem, o feed, o perfil, todos aqueles botões lá embaixo é um tab bar controller. A gente colocou só um por enquanto, depois a gente vai colocar todos os outros menus que o Instagram tem. Praticamente nós já configuramos o nosso feed, mas lembra que a gente tem que definir onde vai ser o ponto inicial do nosso storyboard, aquela setinha do storyboard entry point, nós não colocamos aqui. Eu vou só rodar o projeto para vocês verem o que acontece quando a gente não define o storyboard entry point. Na hora que o projeto rodar, você vai ver que a tela vai ficar toda preta. Aconteceu isso porque nós não definimos o ponto inicial do nosso storyboard. Já aprendemos, mas vamos fazer de novo aqui, ó. Is initial view controller. Clicando aqui, ele já coloca o entry point aqui do nosso storyboard. E aí, já está corrigido. Quando você rodar o seu projeto, ele já vai carregar a view controller correspondente. Não carregou nenhuma imagem aqui, porque nós acabamos de criar o nosso projeto e as imagens nós não importamos também. Já vamos importar tudo agora. Elas estão aqui no cantinho, que eu já deixei tudo separado. Viemos aqui no Xcode Assets, selecionamos todas e só
arrastamos para cá. Beleza, já temos todas as referências, os nomes estão corretos, é esse mesmo. Quando nós rodarmos, já vai preencher tudo que a gente precisa. Então o nosso feed, nós tivemos uma aula inteira explicando como que a gente construiu esse feed. Mais uma vez, se você não viu essa aula, que é muito importante, o vídeo da playlist tá aqui em cima, é só você clicar lá e veja todas as aulas dessas funcionalidades que a gente já criou. Então até aqui tudo tranquilo, sem novidade, nós apenas copiamos e colamos o que a gente já fez em outra aula. Vamos colocar o like aqui e nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos no feed. Vamos abrir o projeto do like e copiar o que a gente já criou anteriormente. A única diferença que a gente vai perceber é que aqui a gente criou essa feature na View Controller. Porém, no nosso projeto a gente não vai usar a View Controller, nós vamos criar dentro da célula. Então o like, essa funcionalidade, esse método vai ficar dentro da célula. O restante vai permanecer o mesmo, só tem essa diferença. O local de onde a gente vai chamar vai mudar. Vamos copiar esse método inteiro aqui. Vamos lá na célula, nosso feed seal, vamos colocar ele aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso tap gestury aqui, ó. Vamos copiá-lo daqui e vamos colocar aqui no Awake from Nib. A nossa célula vai chamar esse método quando ela for carregada através de uma interface gráfica. Então é o lugar mais indicado para a gente colocar esse trecho de código. Aqui, ao invés do Image View, nós vamos colocar a nossa imagem do post. Nós temos aqui também que habilitar as interações do usuário nela, senão não vai funcionar, porque a imagem, por padrão, ela não recebe os toques do usuário, ela interpreta quando o usuário está interagindo com ela. Nós vimos também na funcionalidade de like isso, aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, o mesmo tratamento. Vamos rodar a nossa aplicação, vocês vão poder ver que vai estar tudo certo aqui com o nosso feed e ao mesmo tempo nós temos a funcionalidade de like aqui. Em cada imagem que a gente der o like, vai acontecer a nossa animação. Então nós já juntamos duas funcionalidades. Agora nós vamos colocar os stories do Insta aqui em cima, representando o header do nosso feed. Vamos abrir a nossa feed controller aqui. É bom que você saiba que existem diversas formas para a gente fazer essa implementação. Você pode criar uma célula só para os stories e retornar ela aqui quando o índice for 0. Então a primeira célula do feed vai ser os stories e você pode intercalar entre uma e outra aqui se você quiser. Você pode colocar os stories dentro de uma view e falar que essa view vai ser o header do seu feed. Você pode colocar ele dentro de uma view controller separada e separar o feed em duas view controllers diferentes. Você consegue fazer isso também. Nós vamos fazer de uma forma bem simples. Nós vamos criar uma outra célula especificamente para os stories. Vamos copiar e reaproveitar o que a gente já desenvolveu dele. Isso vai fazer a gente economizar tempo e vai reproduzir exatamente o efeito que a gente quer do Instagram original. Vamos vir aqui no nosso módulo do feed, vamos criar uma outra célula, tá bom? Vamos deixar o nome de Stories Seal, aqui vai ser UI Table View Seal também. Stories Seal é o suficiente para o nome dela. Vamos criar através de uma interface gráfica aqui também. Nós vamos colocar a nossa UI Collection View aqui dentro, exatamente como nós fizemos no outro projeto, só que lá nós colocamos dentro de uma View Controller. A gente vai só reproduzir e colocar dentro dessa célula aqui. Vamos abrir o nosso projeto, onde nós implementamos essa funcionalidade dos Stories. Tá dentro dessa View Controller aqui. Nós simplesmente vamos copiar o que já fizemos e vamos colocar ali, tá bom? Nós vamos conectar essa Collection View vindo no nosso Interface Builder aqui. Vamos criá-la da seguinte forma, apenas pegando, buscando e arrastando ela aqui dentro. Exatamente assim, bem simples. Vamos dar as margens aqui para ela encaixar exatamente no tamanho da nossa célula, sem deixar nenhum espaço. E vamos dar um tamanho para ela de 75. É o tamanho que a gente precisa. Vamos conectar ela primeiro. Nós já vimos como faz isso. Nós conseguimos separar aqui a interface gráfica, o nosso Interface Builder do código. Clicamos aqui e arrastamos. Vamos clicar aqui, ó, Collection View. Segura o Option, arrasta para cá. Vou colocar esse nome, porque é o mesmo nome que já está criado aqui, tá bom? Aí a gente já vai autocompletar isso daqui que tá faltando. Aí a gente já vai preencher automaticamente o código que a gente já tinha feito. Vamos fechar aqui, abrir a nossa célula dos stories. Aqui tá faltando nós implementarmos o data source, ele já tá avisando aqui, e tá faltando a gente criar a nossa avatar seal. Do mesmo jeito que a gente fez com o feed, a célula do feed, nós temos que fazer com a célula do avatar. Nós vamos inclusive copiar ela aqui, ó. O data source, nós vamos copiar ele inteiro, vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos apagar esse método que a gente não vai usar.
usar agora Stories Seal aqui dentro. Os nossos stories, o nosso array de stories, nós vamos colocar aqui também. Simplesmente pegamos ele, copiamos, colocamos ele aqui, exatamente dessa forma. Agora vamos fazer a mesma coisa com o nosso avatar. O avatar seal nós não criamos através do Interface Builder, então é apenas um arquivo que a gente precisa. Vamos copiá-lo aqui e colar aqui dentro. O Finder, feed, avatar seal. Depois que você já colou, é só arrastar. Aqui não precisa mexer. Já falei isso anteriormente. Avatar seal criado e funcionando perfeitamente. Assim espero. Vamos ver. Nenhum erro de compilação. Aqui ele tá falando que tá com erro no avatar, mas só precisa atualizar. Como a nossa Collection View já está sendo iniciada através do Interface Builder, aqui ó, nós conectamos ela através da interface gráfica, nós não precisamos instanciar ela de novo. Então quando a gente faz isso, a gente está criando um novo objeto. Nós não precisamos, porque ela já está criada. Então vamos remover essa linha. Só que aqui nós instanciávamos esse UI Collection View já passando o layout. E nós precisamos desse layout para que ela funcione bem. Então, ao invés de passar na instância dela, quando a gente está criando, nós vamos utilizar um método que serve para atualizar o layout de uma UI Collection View já existente, que é o Set Collection View Layout, onde nós simplesmente passamos o layout e passamos false aqui nesse parâmetro animated. Esse parâmetro serve para que quando você joga um layout dentro da sua UI Collection View, se você quiser fazer essa troca de layout de uma forma animada, é só você colocar true aqui. Como a gente não está usando essa funcionalidade, a gente não vai fazer essa troca, a gente quer que ele fique sempre desse jeito, para colocar um false aqui, já deve funcionar perfeitamente. Agora o que nós precisamos fazer é pegar essa célula e colocar ela como header do nosso feed. Nós vamos aqui na feed view controller, vamos criar a referência do nosso header aqui, vamos dar o nome de stories header. Ele vai ser do tipo stories seal, vamos deixar ele como opcional. Aqui nós conseguimos instanciar qualquer interface builder de qualquer lugar da nossa aplicação utilizando o bundle mine load nib named. Agora, ao invés de você simplesmente fazer assim e dar um return no header, você pode já retornar tudo isso de uma vez. Aqui os stories seal, você fala que ele vai procurar instanciar um interface builder com esse nome. Você poderia instanciar qualquer interface builder utilizando esse método aqui, tá bom? Nós precisamos fazer essa última validação porque isso é como se fosse um cast. Fazendo isso, a gente está definindo que o que ele vai retornar aqui vai ser desse tipo, porque se a gente não colocar, ele não sabe que classe que ele tem que retornar, a gente só tá passando um nome. Quando a gente utiliza isso daqui, tá falando que esse retorno aqui vai ser desse tipo de classe. E ele tem um ponto de interrogação aqui, porque tá falando que isso daqui é opcional. Se fosse um ponto de exclamação, ele obrigatoriamente teria que ser desse tipo de classe. Por exemplo, se eu colocar um 2 aqui, ele vai tentar procurar um arquivo que não existe, e o nosso aplicativo não vai funcionar, porque eu coloquei uma exclamação falando que obrigatoriamente esse retorno vai ser desse tipo, só que não tem retorno nenhum, porque esse arquivo não existe. E se você deixar uma interrogação aqui, ele vai simplesmente tentar pegar esse arquivo, não vai achar, mas não vai dar erro na nossa aplicação, ele só não vai ficar com o header. Vamos aqui no nosso did load e vamos colocar o header no nosso feed. Vamos fazer isso desse jeito. Tem uma propriedade na table view que chama table view header. A gente simplesmente faz dessa forma. A gente fala que o header da table view vai ser esse cara aqui, vai ser os stories seal. Vamos rodar a nossa aplicação para ver como que ficou. O nosso header já está com os nossos stories aqui em cima. Vocês podem ver que ficou uma margem aqui, tanto na esquerda quanto na direita dos nossos stories. Já até sei porque aconteceu. Quando nós criamos aqui a nossa célula, automaticamente ele já dá uma margem de segurança para nossa Collection View. Nós vamos simplesmente remover essas margens e criar de novo. Vamos colocar ele um pouco aqui para fora, que ele já corrige pra gente, ó. Tira aqui, remove tudo que a gente colocou, remove esses caras. Vamos colocar de novo 0 em todas as margens. Vamos definir de novo a nossa altura para 75. Ficou um espacinho aqui embaixo porque a nossa célula não tem 75, ela tem mais. Só vir aqui e ajustar da seguinte forma, coloca 75 que já fica tudo certinho. Vamos rodar para ver como que ficou o nosso header. Depois dessa correção, já ficou do jeito que a gente queria. Podemos melhorar isso ainda mais. Vamos colocar uma margem aqui em cima, tá? Apesar de não ter margem na direita e na esquerda, aqui não ficou bom aqui em cima. Vamos colocar essas margens aqui no auto layout. Acredito que 8 já deve ser o suficiente. Temos que aumentar o tamanho da nossa célula também. Então colocamos 8 aqui em cima, 8 aqui embaixo, 16, com 75, 91. Então ele já iguala aqui as margens para ficar igual tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Quando nós rodarmos, nós já temos aqui o nosso header bonitinho aqui, ó,
100% do jeito que a gente quer. Então agora que nós já juntamos todas as funcionalidades que nós criamos anteriormente, vamos incrementar um pouco essa tela, colocar as nossas opções de menu que a gente tem aqui embaixo, um outro ícone aqui em cima. Vamos trocar esse cara aqui porque esse não é da versão oficial do Instagram que a gente tem hoje em dia. Tá faltando um ícone aqui embaixo também. Vamos começar pela tab bar aqui embaixo. Nós vamos lá no nosso storyboard, vamos fechar esse cara, aumentar um pouquinho aqui, diminuir o zoom para que a gente tenha um panorama um pouco mais abrangente de tudo que a gente tem aqui dentro. Esse processo vai ser bem simples. A gente vai vir aqui, vamos adicionar uma view controller na mão mesmo. Essas view controllers não vão ter nada por enquanto, então o trabalho que a gente tem é simplesmente criar elas, pegar e arrastar aqui. Vem aqui na tab bar controller, vamos abrir esse menu aqui do lado, que ele tem uma propriedade de view controllers, ó. Isso daqui vai indicar quantas e quais view controllers vão estar dentro desse tab bar controller. Você simplesmente vem aqui no cantinho, clica e arrasta. Ele vai adicionar essa view controller no conjunto de controllers que ele tem aqui embaixo. Então nós já temos duas. Uma relacionada ao feed, onde ele vai seguir esse fluxo aqui, e outra relacionado ao explorar, por exemplo, que vai seguir um outro fluxo. E a gente vai criar as outras telas aqui. Não vamos colocar nada dentro delas primeiro. A gente precisa só criar elas para que visualmente a gente tenha a representação do nosso aplicativo. Vamos fazer com mais duas, porque é 5 no total que a gente precisa. Vou fazer com esse cara, a mesma coisa, clique e arrasta. Com isso, cada menu desse daqui vai seguir um fluxo diferente dentro da aplicação. Então, quando tiver aqui no feed, essa vai ser a primeira tela do feed e a gente poderia ter um fluxo onde ele seguia para outras view controllers e ia caminhando a partir daqui. A mesma coisa nessas outras view controllers. Essa daqui poderia seguir um outro fluxo, essa outra. Só que do jeito que a gente fez, elas não vão seguir nenhum fluxo. Olha para vocês verem como é que fica. Quando a gente rodar a nossa aplicação, nós não temos nenhum ícone aqui indicando o que é, a gente vai customizar isso ainda, mas aqui nós estamos no feed. Quando a gente clica aqui nesses outros menus, ele abre só a view controller que a gente criou aqui, sem nada em branco. É o que a gente precisa por enquanto, mas só para vocês entenderem como cria essa funcionalidade e esses menus aqui embaixo. Então nós temos o feed, vamos customizar esses botões aqui para ficar igual ao do Instagram. Para customizar, você vem aqui embaixo em cada um deles, vai abrir uma propriedade aqui onde você pode colocar o título, pode colocar qualquer coisa aqui, pode colocar uma imagem. Nós só vamos utilizar a imagem por enquanto. Vamos vir aqui na imagem, vamos selecionar essa casinha aqui. Além de colocar essa imagem aqui, você precisa colocar uma outra imagem aqui. Essa daqui vai indicar que vai aparecer ela quando esse menu estiver selecionado. Olha que interessante, se a gente colocar essa casa aqui, esse ícone de casa, que ele é um pouco mais preenchidinho que esse, vai acontecer o seguinte: quando tiver nesse menu selecionado, vai aparecer a casinha preenchida, quando não tiver, vai aparecer a outra. Então você consegue intercalar os ícones. E agora a gente apenas vai replicar o que a gente fez aqui para os outros. Rodar a nossa aplicação, a gente já vai ver um visual totalmente diferente, com os menus aqui, ó, preenchidos quando a gente seleciona. Vamos só fazer uma outra alteração, colocar um ícone de salvar aqui a postagem que tem da versão original. Vamos colocar um ícone de fotografia aqui em cima, trocar esse cara porque o Instagram não utiliza mais ele, e remover essa divisória aqui também, que isso daqui é padrão da Table View, e a gente vai remover ela de uma forma bem simples, ó. Vamos já colocar os ícones aqui em cima da tela do feed, bar, button, item. Vamos encaixar esse cara aqui. Esse é um ícone de uma câmera. Então, selecionando uma câmera aqui, esse cara é como se fosse um aviãozinho. Esse aviãozinho de papel aqui já serve. Ele representa o que a gente precisa. Vamos vir aqui no nosso feed, colocar o ícone do bookmark aqui, onde serve para salvar as nossas postagens. Vamos copiar essa stack view aqui. Vamos alinhar ela à direita, a outra que a gente precisa. Então, vamos remover o que tem aqui que a gente não vai precisar também. Alterar a imagem desse cara para o bookmark. Deve ter um bookmark aqui, beleza. Esse cara, vamos dar uma margem à direita, porque ele tá muito colado aqui também. Trailing Space 10, que acho que é o mesmo espaçamento que a gente tem aqui, 10 também. Pra gente remover aquelas linhas que ficaram na Table View, a gente tem que vir aqui, selecionar ela aqui no nosso Interface Builder, que tá aqui dentro do nosso Storyboard. Vem aqui nesse menu aqui de dentro, tem um Separator. Isso daqui ele vai colocar uma linha separando cada célula da nossa Table View. Você só coloca um None aqui. Quando você rodar, você não vai ter mais essa linha, você vai ter esses botões aqui
aqui em cima e você vai ter a tab bar completa do jeito que a gente queria fazer a nossa aplicação. Para finalizar, nós vamos alterar essas cores aqui, ó, desses botões que está em azul. Só que ao invés da gente alterar individualmente em cada view controller, o que não faz sentido nenhum, porque imagina, cada view controller que você criar, você ter que ir lá e alterar isso na mão, vai te dar muito trabalho. Nós vamos usar apenas uma linha de código e essa linha vai alterar todos os botões que a gente for usar aqui em cima em qualquer view controller e todos os ícones aqui embaixo que a gente for usar em qualquer tab bar dentro do nosso projeto. Isso vai otimizar o nosso tempo e a gente não precisa ficar alterando isso toda hora. Vamos vir aqui no app delegate e vamos definir alguns atributos de aparência. Você vem aqui, escreve UI Navigation Bar, Appearance, Tint Color. Vamos colocar como preto. Então, toda e qualquer Navigation Bar que a gente tiver dentro do nosso projeto, o Tint Color dela vai ser black. Vamos colocar para a nossa UI Tab Bar também, Appearance, Tint Color, Black, a mesma coisa. Então, fazendo isso, nós já definimos de forma global aqui para o nosso projeto inteiro que sempre que a gente tiver uma Navigation Bar e um Tab Bar Controller, os ícones dele vão ser pretos, tá bom? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Finalizando a nossa aplicação, nós já temos todas as funcionalidades que desenvolvemos até agora. Nós temos aqui os stories, que está representando o header do nosso feed. Quando a gente faz isso, toca 2 vezes, nós temos o like, nós já temos os menus aqui embaixo. Então tá ficando bem legal a nossa aplicação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei aqui embaixo, que é muito importante. Comenta aqui embaixo alguma funcionalidade do Instagram que você já quer ver primeiro aqui nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!